Estamos aqui com a ambientalista Marina Silva, ministra do Meio Ambiente entre 2003 e 2008, uma das maiores lideranças políticas do país, candidata à presidência da República 2 vezes. Marina, prazer entrevistar você para o ECO. Nós fizemos um levantamento que durante os 2 governos Lula foram criadas 77 unidades de conservação, sendo que 62 foram criadas durante o seu período de ministério, 31 na Amazônia. Foi suficiente ou houve áreas protegidas que você gostaria de ter criado e não teve oportunidade durante esse tempo? Nós fizemos um trabalho intenso para a criação das unidades de conservação e não era um trabalho focado apenas nesse aspecto. Ao mesmo tempo, nós conseguimos que fosse aprovado o decreto presidencial das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, que passou a ser o mapa de orientação da criação das unidades de conservação. Em governos passados eram criadas unidades de conservação, mas eram criadas em áreas remotas, onde não havia conflito por aquelas áreas. Nós priorizamos criar as unidades de conservação orientados pelo mapa das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, nos lugares em que, de fato, havia maior ameaça à biodiversidade, ou seja, na frente da expansão predatória. E isso criou um processo de retroalimentação que fazia com que a gente protegesse e, ao mesmo tempo, fosse diminuindo os fatores de pressão, como foi o caso da Amazônia. Criamos mais de 20 milhões de hectares de unidades de conservação. Se comparar isso a períodos anteriores, com certeza é um desempenho muito grande em 5 anos. E se comparado ao que foi depois da nossa saída, é muita coisa. Obviamente que, como ainda não fomos capazes de criar todas as áreas que devem e precisam ser criadas, não é? Você tem que imaginar o seguinte, é uma corrida de 4x4. Enquanto você está na função, você tem que fazer o que precisa fazer, certo? Quando você sai, a expectativa é de que quem assumiu o bastão também o leve com a mesma prioridade, né? Eu sempre digo, se eu tiver um projeto de governo ou um ideal de país que só funciona comigo, certo? Alguma coisa está errada. Eu tenho que ter um projeto de país, um ideal e uma visão de poder que as coisas tenham continuidade mesmo quando eu não estiver lá. Foi isso que nós fizemos. Nesta área da conservação, quais são os temas que mais te preocupam hoje? Algum bioma em especial, alguma região do país? Será que é a vez dos oceanos, que a gente ainda está muito longe de proteger dentro da meta dos acordos internacionais? Quando a gente estava no Ministério, a gente tomou a decisão de que todos os biomas seriam considerados como prioritários. É claro que sobressaiu mais a questão da Amazônia, em função de que ali o desmatamento tinha chegado em 2004 a 27 mil quilômetros quadrados e algo precisava ser feito. E como o que foi feito com o plano de prevenção e controle do desmatamento foi tão potente que levou o desmatamento a cair em mais de 80% nos últimos 10 anos, isso sobressai mais. Mas nós começamos a trabalhar a questão do Pantanal, do Cerrado, da Caatinga, né? Aprovamos a lei da Mata Atlântica, que era uma lei que estava em tramitação já há muitos anos e não havia sido aprovada. Começamos os planos de desenvolvimento sustentável para todos os biomas. Mas existem aqueles, obviamente, que estão muito fragilizados e que não têm o mesmo apelo na sociedade que alguns biomas mais, digamos assim, mais popularizados, como é o caso da Amazônia, o próprio Pantanal, né? A gente sabe que hoje há uma ameaça muito grande sobre o Pampa, há uma ameaça muito grande em relação ao Cerrado, porque as pessoas sempre têm essa ideia de que o Cerrado é o lugar aonde se deve levar todo o peso e toda a carga dos outros biomas que estão sendo preservados, e não é verdade. Todos os biomas brasileiros precisam de ser tratados igualmente com cuidado. Existem áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade já mapeadas e decretadas através de lei que devem ser criadas em todos os biomas brasileiros. O Ministério do Meio Ambiente costuma ser uma pedra no sapato dos outros ministérios. Qual seria o Ministério do Meio Ambiente dos sonhos? Ele deveria ter mais centralidade no planejamento econômico? Ele deveria ter mais recursos? Como é que deveria funcionar o Ministério do Meio Ambiente dos sonhos, assim, dentro do global do governo? Bem, para mim, essa resposta, ela, digamos assim, se traduz naquilo que
no meu entendimento, deveria ser um programa de governo dos sonhos, aonde a questão ambiental não fosse apenas um apêndice dentro do governo, mas que ela de fato estivesse presente em todos os setores do governo. É por isso que quando fui ministra, nós estabelecemos 4 diretrizes de que a política ambiental deveria se orientar por controle e participação social, porque a sociedade precisa dar a sua contribuição nos mais diferentes setores, não se cuida de 8 milhões de quilômetros quadrados apenas utilizando o governo federal e os governos estaduais, é preciso o envolvimento da sociedade. Então, controle e participação social, apoio às atividades produtivas sustentáveis, porque você tem que dizer o que não pode e estabelecer o como pode, para que a gente possa continuar buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas. A questão do fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, porque se o sistema não funciona e não tem capacidade de atuação, ele fragiliza até mesmo as outras agendas em outros setores. E a questão da política ambiental integrada ou transversal, que era exatamente, né, o esforço de que a questão ambiental não pode ser apenas o Ministério do Meio Ambiente correndo atrás do prejuízo do que faz o transporte, do que faz a energia, do que faz o Ministério da Agricultura. É preciso que essa questão faça parte do programa de governo, não como um capítulo do programa de governo, mas de forma transversal, atravessando todos os setores. A senhora galgou todos os cargos do Legislativo e concorreu 2 vezes à presidência da República. Nessa caminhada, você representa cada vez mais gente. No caso de uma candidatura próxima sua, ou agora do recém-registrado Rede Sustentabilidade, caso o Rede ganhe a presidência, ele está representando pelo menos 50% mais um dos brasileiros. Num caso assim, será que é preciso, para representar tanta gente, é preciso fazer concessões dentro dos grandes ideais ambientais, ou é possível chegar a governar o Brasil sem abrir mão dos grandes conceitos, dos grandes objetivos, dos grandes ideais ambientais? Olha, primeiro eu estou feliz com a criação da rede, obviamente, e eu não fico na cadeira cativa de candidata, né? Terminou a eleição, eu vou tentar dar a minha contribuição e obviamente que ainda não sei se serei ou não candidata, mas obviamente a rede, como você colocou, vai participar e procurar dar a sua contribuição da melhor forma possível para esse processo. Tem uma frase de uma música do Gilberto Gil que eu gosto muito, né? Ele diz: o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Né? Essa ideia de que tem coisas que só um grupo de iniciados é que estão comprometidos com ela, né? A gente não pode se render a isso. Né? Hoje, cada vez mais, a necessidade de proteção de floresta, de proteção dos recursos hídricos, de proteção dos nossos ativos ambientais está internalizada no sentimento e na vida das pessoas. O problema é que, em vez dos políticos e das lideranças políticas utilizarem esse grande capital de apoio, de solidariedade, de sensibilidade para fazer as ações que de fato interessam, para mudar modelo de desenvolvimento, eles vão na contramão atendendo às demandas daqueles que têm uma ação completamente refratária, né? Não conseguem ser proativos. Né? A grande digamos, novidade seria, né, com base, por isso que eu dizia que nós íamos dialogar com os legados, preservando o legado, né, da estabilidade econômica, o legado da inclusão social, e iríamos trazer o legado da sustentabilidade ambiental, formando adequadamente o tripé. De fato, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Quem foi que disse que as pessoas, de um modo geral, não querem ver as florestas preservadas, não querem ver suas nascentes preservadas? O que está acontecendo em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, faz com que as pessoas tenham uma solidariedade enorme com essa agenda. Infelizmente, não é? Nós temos políticos que estão sempre atrás dos avanços do seu povo. Né? Infelizmente, nós temos um povo que é capaz de se antecipar ao atraso dos seus políticos. Na sua passagem pelo Ministério, talvez a maior polêmica dentro da comunidade ambiental tenha sido o desmembramento do IBAMA e a criação do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio. Como é que a senhora avalia os 8 anos agora de criação do ICMBio? Como é que ele se desenvolveu? Como é que a senhora avalia essa decisão passados esses 8 anos?
No meu entendimento, a decisão de criar o ICMBio foi completamente acertada, bem como de criar o Serviço Florestal Brasileiro. Um país que tem equivalente ao Estado de Minas Gerais em unidade de conservação e tenta cuidar de todo esse patrimônio apenas com uma diretoria dentro de uma organização, sinceramente não está levando a sério de que essas unidades precisam ser criadas e implementadas. Eu queria ver um instituto de proteção e de uso sustentável das florestas tão forte quanto é a Embrapa. Quero ver um Instituto de Proteção da Biodiversidade, como é o caso do Instituto Chico Mendes, tão forte quanto é a Embrapa, no sentido de implementar as unidades de conservação. Nós somos um país que tem 60% do seu território ainda coberto com floresta. Como é que nós não criamos as estruturas compatíveis com toda essa grande riqueza que nós temos? Então foi acertado. Infelizmente, eu acho que não foi implementado como deveria. Não é? O caminho era de uma implementação, de fortalecimento da agenda da criação, da implementação, que é o papel do ICMBio. Existe alguma memória sensorial, você que nasceu numa região amazônica de floresta, alguma memória de contato com a natureza que influenciou muito a sua vida, que você evocaria naturalmente, assim, na hora que eu estou fazendo essa pergunta, que viria naturalmente? Você foi falando aí, existem inúmeras, né? Mas eu acho que esse momento de crise ambiental e que a gente vai agora para a COP21 na França, em que 193 países estão sendo convocados para assumir suas responsabilidades diante dos graves problemas que estamos causando à natureza, né? Tinha uma espécie de inambu, uma pequena perdiz, enfim, que faz parte da minha infância, que fazia um assobio, não é? Que era considerado o assobio dos namorados, né? Porque as meninas precisavam namorar no final da tarde e o sinal era dado pelo canto do inambu, porque o rapaz geralmente ficava ali perto da vertente ou da várzea e fazia aquele assobio. Venha cá, por favor. E tem um pequeno inambu que ele canta como se fosse assim, venha cá, por favor. E eu acho que esse venha cá, por favor, não é, que é uma lembrança acústica muito forte dessa ave, está nos chamando agora, não é? Nos chamando a responsabilidade com o planeta. Venha cá, por favor, senão todos vamos pagar um preço alto. Marina, muito obrigado pela entrevista, foi ótimo. Eduardo Pegurier para o ECO, na cobertura do SEBUC.